3 histórias reais de terror. Eu sempre adorei passar férias no sítio dos meus avós. Localizado no interior, era um lugar tranquilo e isolado, cercado por florestas densas e um lago cristalino. Quando criança, passava horas explorando os arredores e ouvindo as histórias que minha avó contava sobre a casa. Algumas eram reconfortantes, outras nem tanto. Era um fim de semana de outono e eu decidi levar alguns amigos para passarmos uns dias no sítio. Lucas, Mariana e Clara ficaram empolgados com a ideia de uma escapada no campo. Saímos cedo na sexta-feira e chegamos ao sítio no final da tarde. O sol estava se pondo e a casa parecia acolhedora com a luz dourada da tarde. Descarregamos o carro e nos instalamos nos quartos. A noite caiu rapidamente e decidimos fazer uma fogueira no quintal. Sentados ao redor do fogo e contamos histórias de terror. O clima estava perfeito. E a noite estava clara, com uma lua cheia iluminando o céu. Depois de algumas horas, começamos a sentir o cansaço. Decidimos entrar e descansar. Clara e Mariana foram para um dos quartos, enquanto Lucas e eu ficamos na sala jogando cartas. Era quase meia-noite quando a energia caiu. A casa mergulhou na escuridão e apenas a luz fraca da lua entrava pelas janelas. Deve ser um problema na rede elétrica, disse Lucas, pegando sua lanterna. Vamos verificar o quadro de luz. Pegamos nossas lanternas e saímos. O quadro de luz ficava em um pequeno galpão do lado de fora da casa. Caminhamos em silêncio, ouvindo apenas o som dos nossos passos na grama. Quando chegamos ao galpão, Lucas abriu a porta e iluminou o interior. Tudo parecia em ordem. Ele mexeu no disjuntor, mas nada aconteceu. Talvez seja algo na linha principal. Podemos ver isso de manhã, sugeri. Concordamos em voltar para a casa. Ao nos aproximarmos, notei algo estranho na janela da sala. Parecia uma sombra se movendo lá dentro. Você viu isso? Perguntei a Lucas. Sim, vi algo. Vamos ver o que é. Entramos com cuidado, tentando fazer o mínimo de barulho possível. A casa estava completamente silenciosa. Quando iluminamos a sala, não havia nada lá, apenas a mobília e nossas coisas espalhadas. Sentimos um arrepio ao perceber que estávamos sozinhos, mas a sensação de ser observados não nos deixava. Vamos acordar as meninas e ficar todos juntos, sugeri, e Lucas concordou prontamente. Subimos as escadas e fomos ao quarto onde Clara e Mariana estavam dormindo. Elas acordaram com nossas lanternas e ficaram assustadas ao ouvir sobre as sombras. Decidimos todos nos reunir na sala, trazendo cobertores e travesseiros para passar o resto da noite juntos. Estávamos deitados no chão da sala quando as coisas começaram a piorar. Primeiro, ouvimos passos leves no andar de cima, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Em seguida, a porta da cozinha começou a ranger, abrindo e fechando lentamente. Ficamos paralisados, sem saber o que fazer. De repente, as luzes das lanternas começaram a piscar e foi então que vimos. No canto da sala, uma sombra se formou, crescendo lentamente até tomar a forma de uma figura humana indistinta. Não tinha rosto, mas parecia nos observar com uma presença opressiva. Sentimos o ar gelar ao redor de nós e um medo paralisante tomou conta. "Vamos sair daqui!" gritei, puxando Lucas pelo braço. Todos corremos para a porta, mas ela não se mexia, como se estivesse trancada por fora. As sombras se aproximavam e a sensação de desespero aumentava. "Pela janela?" Clara sugeriu.
e rapidamente nos dirigimos para a janela grande da sala. Conseguimos abri-la e saímos um a um para o quintal. A noite estava fria e o vento parecia carregar sussurros que não conseguíamos entender. Mas quando o primeiro raio de sol apareceu no horizonte, fizemos nossas malas rapidamente e decidimos voltar para a cidade. Ninguém falou muito durante a viagem de volta, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eu morava naquela casa há anos, uma construção antiga e espaçosa que, por vezes, parecia guardar segredos em cada canto. Meus pais sempre falavam sobre os rumores, mas nunca dei muita atenção. Para mim, eram apenas histórias para assustar crianças. Contudo, na noite em que completei 18 anos, tudo mudou. Era uma sexta-feira e eu estava sozinha em casa. Meus pais tinham saído para jantar fora e só voltariam tarde. Decidi aproveitar a tranquilidade para assistir a um filme de terror no meu quarto. O vento soprava forte lá fora e as árvores se balançavam de maneira sinistra, criando sombras dançantes na janela. Apertei o play e me aconcheguei debaixo das cobertas. A casa estava em silêncio, exceto pelo som ocasional do vento e o estalar da madeira velha. De repente, ouvi um barulho vindo do andar de baixo. Pausei o filme e fiquei imóvel, tentando identificar o som. Parecia o ranger de uma porta. Eu sabia que havia trancado todas as portas antes de subir, mas o barulho persistiu. Com o coração acelerado, peguei meu celular e desci as escadas, cada degrau rangendo sob meus pés. Quando cheguei à sala, tudo estava escuro. A única luz vinha da lua, filtrada pelas cortinas pesadas. Caminhei lentamente até a cozinha e foi então que vi. Um vulto passou rapidamente pela porta da despensa. Parei, o coração batendo forte. "Quem está aí?" Minha voz saiu trêmula. Nenhuma resposta. Decidi investigar mais de perto. Abri a porta da despensa e liguei a luz. Nada. Apenas as prateleiras com comida e utensílios de cozinha. Voltei à sala tentando convencer a mim mesma de que tinha sido minha imaginação. Mas a sensação de estar sendo observada não me abandonava. Subi as escadas de volta ao meu quarto. Mas mal havia fechado a porta quando ouvi outro barulho, desta vez no corredor. Olhei para fora e vi, com o canto do olho, outro vulto deslizar pelo corredor em direção ao quarto dos meus pais. Peguei meu celular e disquei o número da polícia, mas hesitei antes de apertar o botão de chamada. Talvez seja apenas minha mente pregando peças, pensei. Resolvi dar mais uma olhada. Caminhei lentamente pelo corredor e empurrei a porta do quarto dos meus pais. A luz da lua iluminava parcialmente o ambiente, mas parecia deserto. Entrei, segurando a respiração, e olhei ao redor. De repente, ouvi um suspiro vindo do banheiro adjacente. Abri a porta com um empurrão e acendi a luz. Nada, novamente. Senti um arrepio subir pela espinha. Quando me virei para sair, vi, no espelho, um reflexo que não era o meu. Atrás de mim, uma figura indistinta, uma sombra humana, sem rosto. Girei rapidamente, mas não havia ninguém ali. Estou ficando louca, murmurei para mim mesma, tentando me acalmar. Voltei ao meu quarto e tranquei a porta. Me sentei na cama com a cabeça entre as mãos, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Mas então, senti uma brisa gelada, como se alguém tivesse aberto uma janela. Levantei o olhar e vi, no canto do quarto, um vulto imóvel me observando. "Quem é você? O que você quer?"
Minha voz soou mais firme do que eu me sentia. A sombra não respondeu, mas começou a se mover lentamente em minha direção. Em pânico, procurei algo para me defender, mas tudo parecia inútil. Fechei os olhos, esperando o pior. Quando os abri novamente, a sombra havia desaparecido. Desci correndo as escadas e esperei meus pais na sala, todas as luzes acesas. Quando finalmente chegaram, corri para abraçá-los, aliviada por não estar mais sozinha. Contei o que havia acontecido, mas eles apenas sorriram, como se tudo não passasse de imaginação fértil. Naquela noite, depois que todos se recolheram, permaneci acordada por horas, esperando algum sinal das sombras. Finalmente, o cansaço venceu e adormeci. Nos dias que se seguiram, a sensação de estar sendo observada nunca me deixou. Ocasionalmente, eu via sombras pelo canto do olho, mas elas nunca se aproximavam. Era como se a casa estivesse viva, guardando segredos que eu nunca compreenderia totalmente. Os anos se passaram, mas aquela noite ficou gravada na minha memória. Sempre que volto àquela casa, sinto a mesma inquietação. Como se as sombras ainda estivessem lá esperando. E às vezes, quando estou sozinha, penso que as vejo espreitando silenciosas nas sombras. Desde criança, sempre tive medo do escuro. Cresci em uma pequena cidade do interior, onde as histórias de assombrações eram passadas de geração em geração. Meus pais costumavam rir das minhas preocupações, mas eu sempre senti que havia algo mais profundo, algo invisível que nos observava quando estávamos distraídos. Era uma noite quente de verão e eu estava sozinha em casa. Meus pais tinham ido visitar minha tia em outra cidade e só voltariam no dia seguinte. Decidi aproveitar a noite para assistir a um filme e relaxar. Escolhi uma comédia leve, tentando afastar qualquer sensação de medo que pudesse surgir. A TV estava ligada na sala e a luz fraca do abajur iluminava o ambiente confortavelmente. Estava imersa no filme quando a TV desligou repentinamente. Olhei em volta, confusa, e peguei o controle remoto para ligar novamente. Talvez fosse apenas um problema elétrico, pensei. Mas assim que a TV ligou, vi um vulto escuro refletido na tela atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia nada lá. O coração acelerou. E uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Respirei fundo e tentei me acalmar, dizendo a mim mesma que era apenas minha imaginação. Voltei a focar no filme. Mas não conseguia evitar a sensação de estar sendo observada. Alguns minutos depois, as luzes começaram a piscar. Primeiro devagar, depois com mais intensidade. Levantei-me para verificar o quadro de luz na cozinha, pensando que poderia ser um problema na fiação. Ao entrar na cozinha, vi que a luz estava acesa e constante, sem piscar. Estranho, pensei, mas quando voltei para a sala, as luzes piscaram novamente e a TV desligou mais uma vez. Caminhei lentamente até a cozinha e foi então que vi. Um vulto passou rapidamente pela porta da despensa. Parei, o coração batendo forte. Quem está aí? Minha voz saiu trêmula. Nenhuma resposta. Decidi investigar mais de perto. Abri a porta da despensa e liguei a luz. Nada. Apenas as prateleiras com comida e utensílios de cozinha. Voltei à sala, tentando convencer a mim mesma de que tinha sido minha imaginação. Mas a sensação de estar sendo observada não me abandonava. Subi as escadas de volta ao meu quarto, mas mal havia fechado a porta quando ouvi outro barulho. Desta vez no corredor. Olhei para fora e vi, com o canto do olho, outro vulto deslizar pelo corredor em direção ao quarto dos meus pais.
Talvez seja apenas minha mente pregando peças, pensei. Resolvi dar mais uma olhada. Caminhei lentamente pelo corredor e empurrei a porta do quarto dos meus pais. A luz da lua iluminava parcialmente o ambiente. De repente, ouvi um suspiro vindo do banheiro. Abri a porta com um empurrão e acendi a luz. Nada, novamente. Senti um arrepio subir pela espinha. Quando me virei para sair, vi, no espelho, um reflexo que não era o meu. Estou ficando louca, murmurei para mim mesma, tentando me acalmar. Voltei ao meu quarto e tranquei a porta. Me sentei na cama com a cabeça entre as mãos, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Mas então, senti uma brisa gelada, como se alguém tivesse aberto uma janela. Levantei o olhar e vi, no canto do quarto, um vulto imóvel me observando. Desci correndo as escadas e esperei meus pais na sala com todas as luzes acesas. Os anos se passaram, mas aquela noite ficou gravada na minha memória. Sempre que volto àquela casa, sinto a mesma inquietação, como se as sombras ainda estivessem lá, me esperando.